Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus estamos nesse momento, nessa hora, essa melhor hora de nós buscarmos a Deus, esse horário que nós acordamos assim, com a mente tranquila para falar com Deus. Esse é um horário maravilhoso e é uma bênção estarmos nessa hora para falarmos, para meditarmos com vocês nesta hora, através desses momentos com o poder de Deus, ou seja, primeiramente Deus, buscando primeiramente Deus, ou seja, deve ser para você e para mim nosso privilégio, ser um privilégio para nós na realidade, buscarmos Deus em primeiro lugar, buscando Deus em primeiro lugar. E hoje nós vamos falar sobre o poder da intercessão, ou seja, o poder da oração intercessória. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é uma bênção que Deus tem para você e para mim, é uma arma que Deus nos deu e possamos usá-la, entendeu? Para podermos ser vitoriosos. Antes de tudo, vamos orar, pedir a Deus sabedoria para podermos falar e aprender junto com vocês. Querido Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta nessa hora, queremos que o Senhor nos use, Senhor. Use agora, Senhor, para a honra e para a Tua glória, para que os nossos irmãos também possam entender, Senhor, o que realmente a oração intercessora é para nós. O Senhor nos deu essa arma, que possamos usar para a honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esses anos todos que a gente trabalha no Colégio Adventista, tivemos o privilégio, posso dizer assim, de ter contato com tantos alunos que se matricularam conosco aqui. Muitas às vezes chegam revoltosos, né, sem nenhum interesse pela escola, mas a convivência conosco, com a escola, acabou transformando a vida não só dessa criança, mas também das famílias desses alunos, né? Alunos que não se interessavam pela escola, pelas coisas da escola, mas, no entanto, lembram com saudade das capelas, das meditações, e isso significou na vida deles, né? Eu tive o privilégio de ser padrinho de casamento de dois alunos, né, uma garota e um rapaz, que foram meus alunos, inclusive no ensino médio,
E depois, já que tiveram filhos, a primeira filha deles eles matricularam no colégio. O ano passado, inclusive, eles mandaram uma foto da menina com uniforme, dizendo, olha, eu sei que escola que eu estudei e eu quero essa escola para os meus filhos, né? E muitos dos alunos que passaram pela nossa vida aqui no colégio também deixaram as marcas deles na nossa vida. E eu queria abordar especificamente um aluno, né, que estudou no colégio e que significou muito, marcou muito a minha vida. Os pais matricularam ele no colégio e, segundo a mãe, ele voltava para casa cantando a música das capelas, da entrada, falava da meditação. O casal teve que adquirir uma Bíblia, inclusive, para fazer as tarefas de ensino religioso e desta forma, né, a gente pôde perceber como o Evangelho chegou até aquela família. Porém, aquele menino estudou muito pouco na escola. Ele estudou apenas 2 meses, 2 meses apenas. Ele teve uma enfermidade, uma doença fatal e veio a falecer. O interessante é que esse menino, enquanto estava na escola, colegas da classe dele convidavam ele para ir à igreja. E a mãe ali, no leito de morte, no hospital, se comprometeu com aquele menino que, independente do que acontecesse, ela cumpriria esse desejo dele de ir à igreja. E a mãe foi à igreja, estudou a Bíblia, se batizou. E passou a orar pelo marido, pelo pai, né? A escola abraçou aquele casal na época. O vice-diretor passou a estudar a Bíblia com aquele casal. Professores visitavam aquele casal e apoiavam naquele momento tão difícil. Então a escola demonstrou o que verdadeiramente é o Evangelho para aquela família. E dessa forma eles foram conduzidos à igreja e tanto o casal, ou tanto a esposa quanto o marido se batizaram na nossa igreja. A gente pode pensar que é uma história triste do falecimento de uma criança numa família. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparada para sepultar um filho. Porém, nós podemos entender que é uma história maravilhosa porque aquela família conheceu a Cristo através daquela criança, né? Foi ela que levou o Evangelho para aquele casal. E através da escola, por estudar na escola, por aprender na escola, né? Conversando com a mãe, ela disse, a melhor coisa que eu fiz foi matricular a criança no colégio adventista, o filho deles no colégio adventista. Uma história, um momento a princípio triste, mas uma história de esperança. E a certeza da salvação em Cristo Jesus e que o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu e vai devolver aquele menino, aquela criança para aquela família, foi o alento para os momentos tão difíceis. A gente percebe nitidamente, olhando o tempo que passou, o quanto Deus cuidou daquele casal. Apesar da dor, do sofrimento, Deus estava cuidando de tudo. Seria mais uma história, se eu não estivesse contando a história do meu próprio filho, do Vitor Hugo. Hoje estaria com 30 anos, estudou até os 6 anos, faleceu no dia 4 de abril, no dia 5 seria o aniversário dele. Esse casal, esse pai, essa mãe, sou eu e minha esposa. E se nós estamos aqui hoje foi porque um dia nós matriculamos o Vitor Hugo no colégio adventista. E a mensagem do Evangelho chegou até nós pelas tarefas do ensino religioso, pelas músicas da capela. E nós agradecemos muito a Deus, né, pelo cuidado que Ele teve conosco. Apesar da dor, do sofrimento, nós aprendemos que nós temos uma esperança. O Senhor Jesus virá nas nuvens do céu e eu estarei reunido novamente com a minha família. 7 anos depois, minha esposa ficou grávida e teve outro filho, o Pedro. 7 anos, o Vitor Hugo faleceu, depois 7 anos depois, nasceu o Pedro. O Pedro é uma outra criança, completamente diferente do Vitor Hugo. Mas Deus teve o cuidado. O Vitor Hugo era do dia 5 de abril e o Pedro nasceu no dia 5 de maio, 7 anos depois. E Deus demonstrou o seu cuidado conosco. Eu tenho certeza que a escola, matricular o Vitor Hugo na escola significou muito a nossa vida. Para nós foi um privilégio o dia que nós colocamos o uniforme no Pedro e levamos ele para a escola. Voltamos a ter o privilégio de ter um filho estudando no colégio adventista. E muito em breve, o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu. E eu estarei reunido com a minha família. Eu, minha esposa, o Pedro e o Vitor Hugo, para nunca mais nos separarmos. Hoje eu sou humano, eu sofro e sinto saudade. Parece que o tempo não passou, mas nós temos uma certeza que o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu e nós estaremos eternamente com Ele, para nunca mais nos separarmos.
Sabe há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. A oração intercessora, irmão, é um poder que Deus nos deu. Se você quer ter poder, vá buscar através da oração. A oração diz que é a respiração da alma, a respiração da alma. Então precisamos buscar exatamente esse poder através da oração. A oração é uma conversa com Deus. Você está conversando com Deus, falando com Deus, e ali tu se coloca a tua vida diante desse Deus maravilhoso. E até em Tiago mesmo, capítulo 3, capítulo 5, aliás, verso 16, fala exatamente que muito pode, por sua eficácia, a súplica de justo. Ou seja, quando você busca com os teus irmãos a oração, juntos em oração intercessora, com certeza acontecem coisas maravilhosas. Conta-nos a história até de um ministro que estava consolando uma senhora e ela estava chorando porque seu esposo resolveu ir embora de casa. Por quê? Porque na realidade
nessa cidade aconteceu um reavivamento espiritual, ou seja, um trabalho missionário que ali o povo de Deus estava fazendo, mas ele disse que ia embora, não queria saber de nada porque ele não acreditava. Ele não acreditava. Então ele ia sair daquela cidade enquanto aquela enxame ou aquela chuva desse povo, desses crentes, vamos dizer assim, nessa expressão, saísse dali daquela cidade. Então aquela mulher estava com a esperança de que seu esposo, ao ouvir essas mensagens, né, pudesse realmente ser ali tocado, né, e aceitar essas verdades. Mas ele resolveu ir embora. Aí esse ministro fez um desafio para essa senhora. E qual foi o desafio? O desafio exatamente: você não quer participar de um grupo de oração? Colocaremos teu esposo diante de Deus e vamos estar orando juntamente com o grupo. E ali ela aceitou esse desafio e foram orar por ele, colocar o nome do seu esposo ali diante da presença do Senhor. E ali oraram. Qual foi a surpresa? A surpresa foi exatamente que ele voltou na mesma noite. Ele colocando, e disse que tinha andado 25 quilômetros e dali foi tocado e resolveu voltar, como se alguém colocasse ele para voltar, e ele sentiu profundamente o desejo de voltar, e ali sentiu que precisava de Cristo, precisava de um Salvador. Veja só, irmão, a oração intercessora, ela é poderosa. A oração intercessora, meus irmãos, ela faz a diferença. A oração intercessora, meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo agora, a oração intercessora, irmãos, ela faz a diferença na tua vida, tá? Ela faz você mudar o seu pensamento, porque Deus trabalhará exatamente quando há esse poder, ou seja, quando buscamos a Deus através da oração, pedindo, intercedendo por pessoas que precisam, porque às vezes não sabem o que estão fazendo, tomam decisões erradas, mas quando há uma intercessão sobre essas pessoas, Deus age na vida dessas pessoas. A oração intercessora, ela pode ser exatamente uma arma para Deus trabalhar com essas pessoas que estão fugindo da verdade. A oração intercessora, irmãos, pode alcançar as pessoas que estão distantes de Deus. Ele, irmão, ou aquela mulher, aliás, ela resolveu aceitar aquele desafio, e ali aconteceu o que realmente impressionante, porque a oração intercessora faz a diferença, tá? E Deus, irmão, ele trabalha com você e comigo. Ele não força você a nada. Deus, ele trabalha para você, com você, comigo, com qualquer pessoa. Ele está trabalhando sempre. Mas quando há uma intercessão, o Espírito de Deus faz com que essas pessoas consigam entender o chamado, ouvir o chamado. E é por isso a necessidade de orar um pelos outros. Deus, irmão, ele não te força, ele te convence. Ele não faz nada, irmão, forçado, faz você não fazer nada forçado, ele só te convence. Por quê? Porque o poder da oração, o Espírito trabalha para assim mudar a mente, os pensamentos e as pessoas que desejam servi-lo. A oração intercessora, irmãos, ela faz a diferença do bem e do mal. Você tem discernimento, tá? Para saber que decisão tomar para ajudar pessoas e até mesmo tomar decisões para você mesmo andar nos caminhos que Deus tem te chamado. A escritora Ellen White, ela é uma escritora americana, ela diz o seguinte: faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração de fé aquilo que Ele nos otorgaria se ou não pedíssemos assim. Ou seja, Deus nos daria. Quando a pessoa ora, alguma coisa acontece. Quando alguém ora, alguma coisa acontece. E quando você está em grupo, ainda mais. Acontece muito mais ainda. Quando há 2 ou 3 buscando em oração, acontecem coisas maravilhosas. Por quê? Porque há o poder do céu. O poder do céu está disponível para você e para mim. Por isso, irmãos, faça isso. Você tem um grupo de oração? Se você não tem, faça um jeitinho de ter. Se você já tem, ajude pessoas a ter um grupo de oração intercessora, para que assim possam
ou o poder de Deus agir na tua vida, e o povo de Deus pode fazer a diferença, não onde morar, no seu bairro, onde você trabalha, no seu trabalho, até mesmo onde você estuda, com aqueles seus amigos. A oração intercessora, irmão, faz a diferença. Por isso, meus irmãos e amigos, por isso é necessário buscarmos a presença de Deus nas primeiras horas do dia, como exatamente estamos fazendo. Esse é o 23º dia que estão buscando o poder de Deus, buscando Deus em primeiro lugar, né? Primeiro Deus. Que assim seja, não somente esses dias que estamos junto aqui, mas que seja para a honra, para a glória de Deus, todos os dias da tua vida. Busque a Deus nesse horário que é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, dê força para buscar a presença de Deus nas primeiras horas do dia, e você sentirá o poder do céu, e o dia para você será de vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e te guarde. Vamos orar. Deus querido, obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, deu-nos uma arma, que é a oração. Uma arma, Senhor Deus, que pode derrubar muros, arma, Senhor, que pode transformar a vida. Essa arma que é o poder da oração intercessória, Senhor. Que o Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, haja na vida de cada um dos Teus filhos, aonde quer que esteja, aonde estiver ouvindo e vendo esses momentos, Senhor, que eles possam entender que a oração, uma conversa com o Senhor, é um diálogo com o Senhor, é a intimidade com o Senhor, e o Senhor assim fará o melhor na vida daqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar todos os dias, Senhor. Que assim seja na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.